eu tenho um pouco de receio de... Quando uma pesquisa mostra que 87% da população está a favor de alguma coisa, eu tenho receio do político tomar aquilo ali e usar como plataforma eleitoral de maneira um pouco ética, para dizer o mínimo aqui, tá? Mas me conta, eu queria primeiro, antes de tudo, ouvir de vocês aí o que vocês acharam sobre a operação que aconteceu lá no Rio, né? Já conversei com vários policiais, eles têm uma versão, já conversei com a galera de outros campos que tem outra visão, mas o que vocês acreditam? Bom, eu acho que... Primeiro, eu sempre falo que não tem soluções simples para problemas complexos. O problema do Rio de Janeiro, assim como de outros estados, inclusive de São Paulo, que levou ao crescimento dessas facções, como o Comando Vermelho e PCC, é um abandono de décadas, né? De décadas. Então você não vai conseguir resolver um problema que já está instalado, você não vai resolver um problema que 20% da população do Brasil hoje praticamente vive sob o jugo de organizações criminosas em territórios ocupados por organizações. Então você não vai conseguir resolver isso com uma ou duas operações. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser abordada. A questão da população, ela de fato, ela já está farta, né? A gente percebe isso andando nas ruas, conversando com as pessoas. Chegou num ponto em que a segurança pública hoje é o principal assunto desse país e é da população. Agora, uma observação interessante, talvez, para acrescentar nessas pesquisas do debate, o Comando Vermelho ele é uma organização criminosa que tem origem prisional como o PCC, mas tem uma diferença. O PCC normalmente não oprime a população. Pelo contrário, eles promovem uma certa simbiose com a comunidade, fornecem alguns serviços que o Estado não fornece de graça. E o Rio de Janeiro é o contrário, né? A gente percebe que o Comando Vermelho acabou substituindo as milícias e tem oprimido a população. Então talvez daí também venha esse aspecto das pesquisas positivas, inclusive das comunidades, em relação à operação que teve mais de 120 mortos. Mais de 120. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: Você fala algo que é muito importante, né? Há 1 ano e meio, o instituto que eu presido, o IRI, e o IPESP fizeram uma pesquisa. O professor Lavareda, Antônio Lavareda, o maior especialista em pesquisas do país. Nós produzimos uma pesquisa que demonstrou que segurança pública é a preocupação número 1 dos brasileiros. Tá na frente de saúde hoje em dia. O que significa que as pessoas se sentem inseguras. O número é 41% das pessoas. O número de 1 ano e meio atrás. Piorou. Tá. 1 ano e meio atrás, 41% das pessoas no campo se sentiam inseguras. E na cidade, 38%. Cidade tem bastante polícia. Né? Nas capitais, sobretudo. Isso mostra o tamanho da preocupação que as pessoas têm com segurança pública e, ao mesmo tempo, a expectativa que elas têm de uma ação do Estado, que o Estado resolva esse problema. E aí você tem os políticos olhando para isso. O que o político faz? Qual que é a do político? A do político, basicamente, é ter poder político. Como é que você tem poder político? Com voto. Você começa a olhar que as pessoas estão preocupadas com aquilo, você tem que endereçar essa preocupação de alguma forma. Tem a maneira fácil e tem a maneira difícil. A maneira fácil é basicamente você ficar pendulando nos dois argumentos, de uma parte da direita e de uma parte da esquerda. Qual que é o argumento da parte da direita? É tiro, porrada e bomba. É a necropolítica, é matar. Porque isso aí, o corpo estendido no chão, é um resultado. Há um resultado. Aquele bandido que me oprimiu na semana passada, que estuprou a minha filha, que não me deixou sair de casa, que me obrigou a comprar um botijão de gás, ou que me fez pagar aluguel na minha própria casa. Bom, aquele cara está estendido no chão. Morreu. Algo foi feito. Ou então um discurso que diz o seguinte: segurança pública é um problema de educação e é um problema de distribuição de renda. De fato é. Que é verdade, mas é verdade verdadeira. Mas precisa ter uma repressão organizada e racional ao crime. Que não pode ser matar pessoas, simplesmente voltar para o QG da polícia. Ou seja, deixar a população à mercê do exército interminável de bandidos que existe nesse país.
né? Então nós temos que ter uma solução intermediária. E essa solução intermediária, que não é matar, nem simplesmente fazer carinho em bandido, dizendo, tadinho, você foi desprovido do básico, por isso você se tornou bandido e eu vou te pegar no colo. Essa solução significa, basicamente, atacar os líderes, prender os líderes, desmantelar as organizações confiscando o dinheiro delas, buscar todo o esquema sofisticado de lavagem de dinheiro que não está nas favelas, está nos escritórios, está na Faria Lima, nos centros financeiros, que eventualmente se vale do sistema financeiro de maneira involuntária, inadvertida ou então consciente, não é? E, sobretudo, precisa de enquadramento regulatório. O que significa isso? Nós não podemos entender que essas organizações PCC e Comando Vermelho são organizações criminosas normais. O Lincoln tem dito há anos e já ganharam status de máfia. Já são máfia. Você não pode tratar essas organizações como se elas fossem quaisquer organizações criminosas, umas facções lá do passado. E, Valfrido, tu que é advogado, inclusive, bom, vocês dois poderiam me ajudar nesse sentido, mas existe legislação específica para a máfia no Brasil? Não existe. E essa é uma das teses que a gente defende, né? Essas organizações são organizações criminosas de tipo mafioso. Por quê? Porque elas têm lá uma série de características. Domínio de território, arsenal próprio, soldados, capacidade de recrutar no sistema carcerário, tráfico de drogas, tráfico de armas no nível nacional e internacional. Não é uma coisa regional de São Paulo, do Rio, ou de Brasília, ou do Nordeste, ou do Norte. É uma coisa do país e para além. Entendo. É interessante esse assunto sobre máfia. Eu concordo que as organizações criminosas aqui no Brasil elas operam de uma forma muito mais eficiente do que 15 anos atrás, né? Então, muito mais organizadas e, inclusive, a gente pode discutir daqui a pouco, vai ser interessante ouvir o ponto de vista de vocês sobre as principais diferenças e como elas operam. Por exemplo, lá no Rio, a gente tem uma lógica de guerrilha, que é diferente da lógica do PCC aqui, mas... Caralho, fui tão longe que eu acabei me perdendo. Então, voltando aqui para um ponto que você estava falando. Inclusive, a gente pode entrar aqui agora. O Comando Vermelho oprime e o PCC, ele opera mais ou menos como uma simbiose, você estava dizendo, né? Essa característica, essa forma de operar deles, me dá a sensação de um, entre aspas, crime mais profissional por parte do PCC, que eles operam de um... Ih, lembrei o que eu ia falar antes. Eles operam, inclusive, usando o sistema financeiro daqui de São Paulo. A gente acabou de ver a Carbono Oculto aí. E lá no Rio, os caras estão brigando por território. Acho que a principal questão lá é território, né? Por que essas facções no Rio e em São Paulo evoluem de uma forma tão diferente? Aqui em São Paulo, com um viés mais empresarial, e lá no Rio, um viés mais de guerra, de guerrilha, assim, muito menos união. Aqui é diferente. Tá. Vamos começar por São Paulo, né? Tá. O PCC, ele tem uma formação ideológica mais forte do que o Comando Vermelho, né? A organização, a disciplina que tem os integrantes do PCC unidos por um estatuto que eles seguem à risca, sob pena, inclusive, de perderem a vida. Isso os torna único no Brasil nesse gênero, né? É como se fosse um exército de criminosos, né? Com hierarquia, disciplina muito bem definida. Inclusive uma formação piramidal, ou seja, um comando central, né? Que depois ele irradia as determinações para outros postos, mas não é uma administração descentralizada. Agora, no Rio de Janeiro, a gente tem, vamos dizer assim, uma facção que ela não está tão ligada em termos de ideologia, disciplina e hierarquia, embora tenha um estatuto também. Lá é muito comum, e já aconteceu, por exemplo, de um soldado tomar o morro do seu chefe, né? E continua na mesma organização. Aqui não seria admissível. E tem uma outra situação também. Em São Paulo, o PCC, principalmente na primeira década, né, da sua existência e até os anos 2000, ele
acabou se tornando hegemônico. Ele não tem adversários aqui no estado de São Paulo. Não é que eles não precisam a dominação territorial, eles já têm a dominação territorial, eles têm o armamento normalmente não é ostensivo, está lá, se precisar usar, está guardado. Agora, ao passo que no Rio de Janeiro eles estão em constante guerra com outras facções. Então aquele armamento, aquele clima de guerra, ele é mais para enfrentar os inimigos que tentam tomar o território. Não é o Estado tentando retomar, porque o Estado já abandonou já muito. A verdade é essa, o Estado abandonou o território para as facções, que são várias, né? Tem TCP, CV, ADA, enfim. Então, é uma realidade completamente diferente. Eles estão lá ocupados em proteger o seu território, uma proteção armada, sangrenta, que de fato causa danos e colaterais até na população, acaba oprimindo a população. E faz com que eles tenham um atraso, na minha opinião, na questão de sofisticação, de crescimento como organização e de lavagem de dinheiro. O PCC passou dessa fase. Ele suplantou a fase de ter, que ostentar fuzil, de que parar o Estado de São Paulo, como foi em 2006, por exemplo, em maio, e para hoje eles estarem numa fase de lavagem de dinheiro estruturada, com a infiltração na economia formal, com a infiltração nos poderes, né? Então a gente vê aí influência na política, nos poderes, inclusive no judiciário, no próprio Ministério Público, nas polícias. Quando a gente fala de influência nos poderes, a gente inclusive sabe, não que você precise dizer, Lincoln, mas a gente sabe nomes. Porque assim, todo mundo sabe que o PCC se enfiou na política de alguma forma, mas a gente, sei lá, nunca fala assim, pô, tá o cara ali, ó, tá o cara ali, esse cara aqui caiu a casa e tudo mais. Olha, a gente não tem nomes assim para dar, mas na verdade o PCC já foi dito,